Bem-vindos a um Estudando com Caibar. Esse vídeo é um oferecimento do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos, ajude muito mais pessoas a ter autoconhecimento sobre si mesmo, porque conhecer o Espiritismo é se conhecer. E também você pode colaborar com a nossa casa. No rodapé do nosso vídeo nós temos o nosso número do Pix e você pode, dentro da sua possibilidade, nos ajudar a manter as nossas obras e os nossos trabalhos assistenciais que prestamos de segunda a domingo, inclusive no dia de Natal e dia de Ano Novo, 365 dias por ano na nossa casa. E também para você que tem um familiar vítima do vício, fumo, cigarro, álcool, que também é uma droga, e outros tipos de drogas, além do vício do sexo e do jogo e qualquer outro tipo de vício, a nossa casa tem aos domingos, e é preciso entrar em contato conosco e agendar um tratamento para vícios, as pessoas vítimas do vício e seus familiares também. Dentro da possibilidade de cada um, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e nós agendaremos para você participar do tratamento na nossa casa para as pessoas que são vítimas do vício e os seus familiares também, tá? O nosso WhatsApp é o 13 981 30 8408. E o nosso Centro Espírita possui uma corretora de seguros e você pode nos ajudar fazendo seu seguro conosco, seguro patrimonial, comércio, indústria, serviço, seguro de pessoas como planos de saúde para pessoa física e jurídica e seguro de previdência privada e seguro de vida também, além de consórcio de imóveis e de veículos. Colabore com a nossa casa, nos ajude a ajudar, nós somos intermediários da sua boa vontade. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: nos sentimos realmente filhos de Deus? Nós temos aquele vazio existencial e achamos que Deus está tão distante de nós que nós precisamos de intermediário para falar com o Pai. É a mesma coisa uma criancinha que precisa falar tudo o que precisa para babá, para a avó, para o tio, para a tia e nunca consegue se dirigir ao pai ou à mãe. É a mesma coisa. Olha o amor que o pai e uma mãe têm pelos seus filhos, deveriam ter, a maioria, né, tem. Alguns não têm, porque ainda não se evoluíram o suficiente. Mas veja a facilidade que essas crianças têm de se comunicar com o pai e a mãe. Nós não precisamos de intermediário para falar com Deus. O que nós precisamos é, na casa espírita, vir para o autoconhecimento de si mesmo, para que nós nos conheçamos melhor, evoluímos e nos identificamos como criaturas criadas por Deus, espíritos criados por Deus. E com isso nós vamos vendo a nossa importância, como o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, nos ensina, a sermos deuses com D minúsculo. Nós podemos destruir pessoas, famílias, relacionamentos, amizades, com uma palavra mal colocada. Como podemos reerguer pessoas do chão com um simples olhar. Tudo depende de nós, da nossa postura, do nosso jeito de agir e daquilo que pretendemos fazer no nosso dia a dia. Então, quando nós sabemos que nós temos essa força, que nós temos esse poder, nós nos identificamos como filho do Criador. Agora, se eu não quero ter a responsabilidade da minha vida, é claro que o Deus está lá, o Criador está lá, eu estou aqui, tem uma pessoa no meio me intermediando com Ele. Porque eu não quero ter essa intimidade com Deus. Por isso que normalmente a gente fala, Deus está lá em cima, Deus está no céu, Deus está distante. Está nada. Deus está dentro de nós. Deus está em todos os lugares. Deus é um pintor que pinta um quadro e nós estamos dentro do quadro que Ele pintou. Simplesmente isso. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que Deus está num todo. Dentro de nós, está na natureza, está em todo plano, em todos os lugares do universo, e está em cada centímetro do nosso ser que convive conosco. Ser humano, encarnado, desencarnado, os animais, as plantas,
Lá está Deus, na nossa consciência. Então nós vamos entendendo que nós somos filhos de Deus realmente. E quando eu me aproximo de Deus, me aproxima também a responsabilidade da minha existência. Porque é muito fácil, Deus está lá longe, eu estou aqui, qualquer coisa é um intermediário que não levou a mensagem correta. Qualquer coisa é um intermediário que não trouxe a mensagem de Deus correta. E por isso eu errei. Agora, quando eu me aproximo de Deus, trago Deus para perto de mim, eu assumo para mim a responsabilidade das minhas decisões, do meu dia, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, das minhas boas ações, das minhas más ações, das minhas correções, das minhas más inclinações. Então eu trago para mim a responsabilidade da minha existência. Então quando eu me sinto filho de Deus, eu me sinto responsável pela minha existência e pela existência daqueles que convivem comigo. Agora, quando eu não me sinto filho de Deus, Deus está lá distante, então vou vivendo a minha vida no egoísmo, no orgulho, na vaidade, não me preocupo com meu irmão que está ao meu lado, que precisa de mim para alguma coisa. Eu vou me preocupar com o meu núcleo familiar sanguíneo, porque como eu não entendo Deus, eu não entendo que existe reencarnação. Então, para mim, o que vale é aquele grupinho. É filhos, pai, a mãe, isso de vez em quando, pai e mãe, né? Mas é filhos mesmo. A gente se fecha naquele grupinho fechado e cuida só daqueles. Esquece que nós somos parte de um todo da humanidade. E que quanto mais nós nos evoluímos moralmente, intelectualmente, entendemos que somos todos irmãos. E devemos um cuidar do outro, um velar pelo outro, um auxiliar o outro. Mas se eu estou no meu mundinho pequeno, Deus está lá longe, então estou tranquilo. Agora, se eu me aproximo de Deus, eu começo a entender que como Deus, eu sou coautor das obras divinas, coautor da felicidade ou da infelicidade do meu semelhante. Eu sou coautor da preservação das coisas criadas por Deus. Ou até amplio aquelas coisas criadas por Deus, como a gente fala no nosso vídeo, né? Deus cria a semente, cria a terra, e cabe a nós pegar a semente e colocar na terra para a planta surgir, para a árvore surgir. Então, é isso que nos faz ter a diferença entre aquele que se sente filho de Deus e aquele que simplesmente tem Deus à distância. Né? Vamos rezar para Deus e olha lá para cima, não tem nada lá em cima, gente. Lá tem céu, tem nuvens, tem outros planetas. Se você tiver uma luneta e conseguir olhar mais distante, tem outros planetas. Deus não está lá em cima, não é de olhar para cima. É a mesma coisa, eu tenho uma pessoa que eu gosto aqui do meu lado, em vez de olhar nos olhos dela, eu fico olhando para o teto. É assim que a gente faz quando a gente pensa em Deus. Ele está aqui do nosso lado. Está dentro de nós, na nossa consciência, na nossa existência, nas pessoas que são próximas, nos animais, nas plantas, naqueles seres encarnados que ainda estão ligados ao corpo de criança, aqueles seres encarnados que estão ligados no corpo de idosos e aqueles seres encarnados que convivem conosco. Lá está Deus. Não adianta eu ficar olhando para cima e tentar me conectar com Deus. Eu tenho que me conectar com Deus olhando nos olhos daqueles que estão ao meu lado. É assim que eu me conecto com Deus. Olhando realmente nos olhos daqueles que estão perto de mim. E sendo útil para eles. Não sendo omisso, não sendo displicente e não sendo uma pessoa cruel com essas pessoas. Então eu vou sentindo Deus em qualquer lugar. Tem uma história de uma professora numa sala de aula, né, que perguntou para os alunos se eles conseguiam identificar Deus. Aí os alunos falaram, não consigo identificar Deus, principalmente um dos alunos que era mais teimoso da turma, né? Aí a professora chamou esse rapaz, esse menino, para perto da mesa, mas enquanto isso ele ficava aguardando do lado da mesa. Ela foi até a cozinha, que era perto da sala de aula dela, e preparou um copo com água normal e um copo com água com açúcar. E mexeu bem. E o açúcar dissolveu. E ela chegou para esse aluno com os 2 copos.
e pediu para ele experimentar os copos, beber a água. Um copo ele bebeu. O outro copo em seguida ele bebeu e falou, esse aqui tem açúcar. Ele falou, mas você distinguiu Deus visualizando? Você distinguiu que tinha açúcar visualizando? Não. Como é que você distinguiu que tinha açúcar? Quando eu senti, quando eu percebi pelo meu paladar. E assim é Deus. Às vezes a gente deixamos de ver Deus aos nossos lados, mas sentimos a sua presença. Sentimos através do nosso paladar da existência a presença de Deus. Nós sentimos a cada dia, a cada palavra de um amigo que caminha conosco, a cada palavra de uma pessoa que precisa de um amparo, de um apoio, a cada palavra de alguém que no dia a dia a gente nem conhece, mas nos fala alguma coisa que nos toca lá no fundo. É Deus falando. Então eu não preciso olhar para o teto do nosso planeta Terra, que é o céu, para me conectar com Deus. Eu me conecto com Deus olhando nos olhos das pessoas que participam comigo da minha existência. Eu me conecto com Deus no dia a dia, perdoando, entendendo o meu semelhante, mas não sendo omisso em relação a ele e deixando que ele pratique o mal, porque eu sei que esse mal que ele pratica vai prejudicá-lo no futuro. Então eu vou conter esse mal. Isso é falar com Deus. É como aquela música que a Elis Regina gravou, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber o chão, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ficar prostrado, de joelhos, ou seja, ser humilde. Então, quando eu tenho essa consciência de que Deus está em todos os lugares para mim são sagrados. Todas as pessoas que convivem comigo são sagradas. Porque não adianta eu ir apenas no centro espírita e achar sagrado ou santificado o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ou na hora da palestra eu me concentro, chego e falo para os meus amigos, ai irmão, com aquela vozinha tranquila, sossegada, e por dentro eu estou aqui julgando, criticando, até fazendo coisas piores. Não resolve isso. O que resolve é a minha postura perante as pessoas. Como é que eu vou tratá-las no dia a dia? Como é que eu vou fazer com que elas se sintam bem nas suas existências? Isso é que vale para mim. Quando eu estou fazendo isso, eu estou sentindo o açúcar no copo. Estou degustando Deus em cada ser vivo que caminha comigo, em cada ser vivo que está ao meu lado, a cada pessoa que me comenta alguma coisa, que fala alguma coisa, eu sinto Deus. Na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no local onde eu faço o trabalho social, porque a verdadeira caridade, a verdadeira felicidade está em servir, em ser útil. Então, quando eu faço o meu trabalho social, quando eu ajudo alguém, quando eu ajudo o meu semelhante, eu estou encontrando a Deus. É como Jesus nos fala, né? Não vamos confundir Deus com Jesus, pelo amor de Deus, né, gente? Jesus é um espírito como nós, criado por Deus também, que passou por todo o trâmite evolutivo e hoje é nosso modelo e guia, nosso irmão maior e governador do planeta Terra. Mas não vamos confundir ele com Deus, né? Então, Jesus nos fala nos seus ensinamentos. Quando nós atendemos a Ele, quando nós fazemos as coisas para Ele, Ele fala, quando me visitaste na prisão, quando estive enfermo me visitaste, quando estive com frio me deste roupa, quando estive com fome me deste o de comer. E com isso, os apóstolos perguntaram para Ele, quando fizemos isso a você, Senhor? E Jesus falou, quando fizeste isso aos mais pequeninos dos meus irmãos. Lá está Deus. Deus não está lá em cima. Deus não está do lado, embaixo, ou atrás, ou na frente da gente. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de você. Deus está dentro daquele irmão que está ao seu lado hoje. Deus está dentro daquela pessoa que hoje está perto de você, com o coração sangrando, precisando de um abraço, de um carinho, de um afeto. Não, tudo não é matéria. A gente pede ajuda aqui para manter a casa aberta, porque nós temos muitas atividades aqui, desde o tratamento de vícios até o tratamento aos animais, e é preciso manter as disposições da casa. Mas não é só matéria.
é uma palavra, é um abraço, é um olhar para que a pessoa perceba que ela não está sozinha. Isso é se comunicar com Deus. Então eu não preciso me comunicar com Deus como algumas pessoas fazem, não estou criticando ninguém, mas berrando, como se Deus precisasse ter Venatone, sabe, aquele aparelho auditivo, Deus fosse surdo. Deus não é surdo, Ele está em tudo quanto é lugar, Ele nos ouve com o pensamento. Então eu não preciso gritar para falar com Deus, eu não preciso olhar para cima para falar com Deus, eu só preciso olhar nos olhos dos meus irmãos, olhar para as pessoas que estão ao meu lado. Eu só preciso olhar para o dia que está chuvoso, está frio, está calor, está nublado e agradecer por eu poder enxergar. Eu tenho que olhar, agradecer a Deus por eu poder levantar da minha cama e ter as duas pernas para colocar no chão. Eu tenho que agradecer a Deus e enxergar a Deus quando eu me olho no espelho e consigo com as minhas mãos pegar a escova de dente para fazer a minha higiene bucal. Quando eu consigo abraçar as pessoas que estão próximas de mim. Isso é se comunicar com Deus. Não importa o tempo, não importa o dia, para nós espíritos, não tem problema de claridade, escuro, se está chovendo, se está frio, todo dia é dia. Todo dia é dia de servir, feriado, Natal, Ano Novo, não interessa para nós espíritos. E os espíritas que entendem Kardec, nós temos todos os dias de sermos úteis. Porque cada vez que somos úteis, cada vez que auxiliamos o nosso próximo, nos ligamos a Deus. Então eu não preciso me sentir à parte de Deus, como se Deus estivesse lá em cima ou lá longe. Eu tenho que entender que eu sou filho de Deus. E como criatura de Deus, eu estou perto dele como uma criança, que tem uma babá, uma tia, uma avó que cuida dele, mas está próximo do pai e da mãe. E com toda a liberdade para falar com esse pai e essa mãe, sem necessidade de intermediários. Pense nisso. Nós somos deuses com D minúsculo. E somos coautores das obras de Deus. Venha ajudar a nossa casa, trabalhar conosco, auxiliar os nossos irmãos, participar das atividades do dia a dia e ser útil ao seu semelhante. O nosso contato do nosso grupo do WhatsApp, onde tem mais conteúdos da doutrina espírita, é o 13 98130 8408. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos. E todo dia tem um vídeo novo, tanto na parte da manhã, como também nos dias de palestra. E agora estudos também da nossa casa também estarão disponibilizados no nosso canal. Além do Evangelho no Lar, que nós faremos na nossa casa, os dirigentes da casa, né? Nós vamos fazer o Evangelho no Lar e colocar no nosso grupo do nosso canal, do WhatsApp, do YouTube, para que você acompanhe. E tire como base o Evangelho no Lar ou nos acompanhe no nosso Evangelho. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos nos acompanhem agora e sempre.